A pergunta fala que um barco parte do ponto A para o ponto B, que é para atravessar o rio. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Sabendo a largura do rio de 60 metros. A distância em metros percorrida pelo barco foi de. Então, sabemos que daqui até aqui, de um lado do rio até o outro, tem 60 metros. E aqui estão as questões que podem. Uma delas é a certa. E faz assim: primeiro vamos montar a conta. Sabemos, se a gente fechar aqui, a gente consegue saber que aqui, ó, são 60 metros, certo? De um lado para o outro do rio. E se a gente fechar aqui inteiro, fazer o círculo inteiro, a metade, né? Completar o círculo, o arco, a gente sabe que 120 falta, que daqui até essa linha dá 120 e o resto esses são 60 graus, que é para completar. Então é um ângulo de 60 graus. 120 mais 60 graus, 120 graus mais 60 graus dá 180. E aí a gente sabe que o lado oposto ao ângulo de 60 graus é o cateto oposto. Sabemos que é o cateto oposto. E o ângulo ao lado do ângulo de 60 graus é o cateto adjacente. E aqui é a hipotenusa, que a gente não sabe quanto que é. E a gente faz o cateto oposto versus a hipotenusa, que é o ângulo oposto ao ângulo de 60 graus. Então é o cateto oposto com a hipotenusa. Então vai ficar o cateto oposto, o cateto oposto com a hipotenusa é seno. Então é seno de 60 graus. E sabemos que também vamos colocar. Dá pausa aí. Então vai ficar 60 sobre x, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Agora a gente faz a continha de vezes, que é 60x. Primeiro a gente faz raiz de 3 vezes x, que vai ficar raiz de 3x. E depois a gente faz 60, 2 vezes 60, que é 120. Tá em vezes. Então a raiz de 3 vai passar para cá dividindo. Então vai ficar x é igual a 120 sobre raiz de 3. E não tem como dividir isso aqui. Não vai dar o resultado certo, não vai dar a resposta. Então a gente vai ter que racionalizar aqui. Colocar raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí você vai fazer primeiro 120 vezes 3, que é a mesma coisa. Então só vai copiar embaixo 120 vezes raiz de 3. E aqui você estava tentando eliminar a raiz de 3. Então você vai fazer raiz de 3 dividido por raiz de 3, que é igual a raiz de 9. E vai ficar
vai dar isso aqui. Então você eliminou essa conta aqui, essa divisão que não tinha como fazer. Agora a gente faz de novo, né? 120 vezes raiz de 3, que não altera em nada. Então continua. Não pode esquecer também de colocar o x, certo? X é igual, não pode me esquecer. Esqueci aqui. E 120 vezes raiz de 3, que não tem como mudar, não altera. Então só copia embaixo. X é igual a 120 vezes raiz de 3. E, agora faz raiz de 9, que é igual a 3. Raiz de 9 é 3. Então copia embaixo. Aí você faz. Aí para achar o resultado, você faz 120 dividido por 3, que é igual x é igual a 40, e copia a raiz de 3 para baixo só. Esse daí é o resultado. 40 raiz de 3. Ah, doidão!